aí, como é que vocês estão? Bora para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero compartilhar com vocês todo um rolê que tá acontecendo, que vem acontecendo aí nos últimos dias, né? Porque sim, vamos ter que nos mudar e eu quero, né, compartilhar tudo que tá acontecendo, como é que foi isso, né? Porque para quem acompanhou aqui a nossa última mudança, não faz nem um ano que a gente tá morando nessa casa, então assim, né? Enfim, muita coisa para conversar. E além disso, de compartilhar com vocês também, né, o que tá acontecendo com a gente, toda essa experiência, também alertar vocês do que poderia acontecer com vocês também e como, né, vocês têm que proceder, o que tá certo, o que tá errado, quais são realmente, né, as regras aqui. Então tem várias coisinhas que dá pra gente, né, aprender com toda essa função que a gente tá vivendo nesse momento. O que aconteceu, né? Na última semana de setembro, o dono da casa, que é o proprietário, ele veio nos comunicar que ele botaria a casa para venda. E eu já vivi uma história bem parecida aí uns anos atrás, né, quando a gente estava numa outra casa e a gente também recebeu o mesmo comunicado, mas foi um pouquinho diferente, porque naquela situação, eles já nos comunicaram que tinham vendido a casa e a gente já nos deram o aviso de 60 dias que a gente teria que sair. Nesse caso de agora, ele nos comunicou que eles estariam colocando a casa para venda. Então a gente não sabe se a casa vai ser vendida ou não, se a gente vai ter que sair ou não, quando que vamos, né? Quando que isso vai acontecer. A gente simplesmente levou um susto assim quando ele falou, porque a gente não tinha intenção nenhuma de fazer uma outra mudança em menos de um ano. Tava todo mundo assim, super tranquilo, não, vamos ficar aqui um tempo e tal, né? E agora a gente levou assim, realmente foi um susto que a gente não esperava, ainda mais nessa época do ano. Que assim, era uma coisa que eu não queria fazer uma outra mudança no inverno, né? Porque ano passado a gente se mudou todo mundo no final de novembro e assim, tava ventando muito no dia que a gente se mudou, nevando, né? Quem acompanhou aqui lá que eu filmei toda a mudança pra vocês, todo mundo ficou doente. Tipo, a gente terminou uma mudança no domingo, segunda-feira tava todo mundo de cama. Então eu não queria passar por isso de novo. Mas, né, a gente não tava no nosso controle. Então o que aconteceu? Ele nos comunicou que ele ia vender a casa, que ele ia colocar a casa para venda e que era isso, né? E que se ele vendesse a casa, ele nos daria os 60 dias de aviso pra gente conseguir encontrar um outro lugar para alugar. E basicamente foi isso. E a gente, como ele não tem muito que a gente possa fazer, né? A gente tem que aceitar, porque a casa é dele. E a única coisa que ele tem, por lei, isso também já é o primeiro ponto que eu quero alertar vocês, é que se, né, qualquer pessoa que venha ver a casa, independente se a gente estar em casa ou não, eles têm que nos avisar com 24 horas de antecedência. Isso é por lei, né? Então não pode ninguém entrar dentro da minha casa, porque eu tô alugando, tô pagando, se ele não me comunicar com 24 horas. E com um comunicado, ok. Mesmo se eu não estiver em casa, eles têm o direito, né? Eles recebem o acesso para entrar na minha casa. Então, assim, já é uma situação chata aí, porque, assim, ninguém gosta de ficar recebendo pessoas estranhas na sua casa, ainda mais quando a gente não tá em casa, né? Então tem vários pontos aí que eu quero também compartilhar com vocês, como é que foi, né, esse um mês recebendo um monte de gente e tudo, como que a gente organizou isso. Mas basicamente foi isso, ele fez um comunicado, mas uma coisa que eu achei bem, assim, justa da parte dele é que, assim, ele poderia simplesmente deixar a casa, né, disponível para venda no tempo que ele quisesse e a gente ia ter que ficar recebendo as pessoas aqui por tempo indeterminado até ele vender ou até a gente decidir sair, né, e dar o aviso para ele 60 dias. Mas o que ele nos falou foi, eu sei que o mercado imobiliário não tá nada fácil agora e realmente não tá, eu já comentei isso várias vezes lá no Instagram, o quanto tá difícil, né, o juros tá super alto, então tá todo mundo segurando, tanto para comprar quanto para vender, né, para se mudar também, porque os aluguéis aumentaram muito. Então ele falou que sabia que não era um momento favorável para vender a casa, mas que ele gostaria de tentar, mas ele não ia deixar a casa disponível por muito tempo. Ele ia deixar a casa disponível apenas por um mês, mas que em troca, né, de deixar a casa apenas disponível por um mês, ele gostaria que a gente desse mais tempo para ele, assim, no sentido de não precisar nos avisar com tanta antecedência, né? Porque as pessoas iriam vir ver a casa. Então, ao invés de avisar com 24 horas de antecedência, ele nos avisaria em 6 horas, né? E eu falei pra ele, nossa, é muito ruim, não dá. Porque por lei ele teria que nos dar as 24 horas. Mas ele pediu as 6 horas, eu falei, não dá. Assim, eu falei, 12 horas é um tempo ok, porque se eu estiver fora de casa, eu consigo vir, né? Vir pra casa, consigo organizar as coisas. Porque um segundo ponto agora, a gente não é obrigado, né, a ter a casa limpa, organizada para que as pessoas consigam entrar, enfim. Mas eu não sei vocês, mas eu não consigo pensar que alguém vai entrar na minha casa, a casa vai estar suja. Assim, mesmo que a pessoa não me veja,
eu vou me sentir muito mal. Então, sempre quando veio gente aqui em casa, a casa sempre estava impecável. E um segundo ponto é que eu também tinha que estar em casa por causa da Maia. A Maia não tem como ficar na rua, né? Nem pode ficar cachorro na rua aqui, porque se caso ela ficar latindo por muito tempo, sem dúvidas os vizinhos vão chamar a polícia. Porque aqui, diferente do Brasil, né? Que lá no Brasil a gente tem a casinha do cachorro. Aqui não, o cachorro, ele é um membro da família, assim, com todos os direitos. Ele mora dentro de casa, tem tudo. É tudo igual, assim, realmente uma pessoa, né? Então isso é pra todos os pets aqui no Canadá. Então assim, não tem como a gente deixar a Maia presa na rua. Então a gente sempre tinha que ter alguém, pelo menos uma pessoa em casa, pra conseguir segurar a Maia, receber as pessoas, né, manter a casa organizada. E isso já foi um outro ponto que já é chato ter que receber pessoas na tua casa toda hora, né? Às vezes tinha mais de uma visita por dia, às vezes era 2, 3 visitas por dia, pessoas diferentes, né? Enfim, culturas diferentes, pessoas assim, né, que chegavam aqui com cheiro de cigarro, com, sei lá, com vários cheiros estranhos. E isso é chato, assim, não é nada legal, né? Ficar recebendo gente estranha na tua casa. Ainda mais quando a gente não tá em casa. E um outro ponto é que bem nesses dias a gente tava com visitas do Brasil. Então os pais do Gui vieram no Brasil, a minha avó tava aqui pela primeira vez. E a gente tava assim, todo mundo, né, na função de passear, de aproveitar com eles aqui, né, os dias que eles estavam aqui. E sim, durante metade do tempo que eles estavam aqui, a gente ficou recebendo visita. Isso também foi um outro ponto que eu fiquei bem indignada, assim, porque eu falei, nossa, tanto tempo, né, pra eles resolverem fazer isso, eles foram resolver fazer bem quando a gente estava aqui. E eles, né, os proprietários, eles estiveram aqui, eles viram que a gente estava com visita, mas assim, eles simplesmente queriam vender a casa e não tinha muito o que fazer. Inclusive, eles até ficaram uma semana vindo aqui antes de anunciar a casa. Eles trocaram várias coisas, trocaram todas as luzes, trocaram os puxadores da cozinha, meio que pra dar uma valorizada assim, né? Fizeram alguns detalhezinhos pequenos assim, pra valorizar a casa quando o pessoal fosse, né, vir ver e tudo mais. Então, assim, função total, a gente ficou um mês recebendo gente em casa e com aquela angústia de né, sem saber se a casa ia ser vendida, se a gente esperava ou não. Se a gente já começava a procurar, como é que ia ser, né? E eu, não sei vocês, mas eu fico muito angustiada, muito agoniada, sem saber o que vai acontecer amanhã, né? Sem saber o que esperar. Então eu, logo na primeira semana, ele anunciou que ele ia colocar a casa para venda, eu já falei para todo mundo, vamos ter que nos mudar. Porque assim, eu já tava ciente que ele ia vender essa casa muito rápido. Por mais que o mercado imobiliário esteja, né, num período bem difícil agora, essa casa é uma casa muito boa, ela é muito, assim, a localização dela é muito boa, o tamanho dela é perfeito, ela é toda renovada, mas é uma casa que custa 2 milhões, né? Então, assim, não é uma coisa também tão fácil. E como os juros estão altos, ele até falou pra mim, olha, caso vocês tenham interesse, né, em comprar, teria que dar uma entrada de mais ou menos 200 mil e, assim, um financiamento, né, um mortgage, que a gente chama aqui, de em torno de 10 mil dólares por mês, por muitos e muitos anos. Então, assim, ó, se eu tivesse dinheiro, até que eu comprava, mas não estou nesse nível ainda, né? Mas resumo da história, vamos ter que nos mudar, mas não agora, né, nesse exato momento. Vai ser no futuro bem próximo. Provavelmente até o próximo verão a gente já vai estar aí, né, na função da mudança de novo. Até porque a gente combinou aqui em casa que a gente não quer esperar a gente passar por tudo isso de novo, né? De ficar recebendo as pessoas e tudo mais, porque assim, é uma função realmente assim que uma vez até vai passar, agora toda hora ficar passando por isso não dá. E sem falar que isso tira a nossa privacidade também, foi um mês inteiro que a gente ficou e ele não deu nenhum desconto no aluguel por causa disso, né? A gente tava sempre em casa, a gente manteve a casa limpa o máximo que a gente conseguiu, assim, recebia as pessoas pra ele, tudo, e a gente não ganhou nada pra isso. Então, assim, é uma função bem... Eu entendo o lado dele, tentei fazer tudo que eu pude pra ajudar, mas assim, ninguém merece ficar passando por isso a todo momento, né? Então a gente já decidiu que pelo menos se ele não botar a casa pra vender até julho do ano que vem, lá pelo verão, a gente já vai começar a procurar um lugar pra morar, porque a gente não quer esperar até o final do ano e acontecer a mesma coisa, né? Ele começar a botar a casa pra vender e vai que ele vende, a gente tem que sair. E por lei aqui ele tem que nos dar os 60 dias, né? Isso tanto pro proprietário, que tem que dar esse aviso, né, de 60 dias caso ele precise da casa de volta, quanto nós como inquilinos também temos que dar esse aviso de 60 dias pro proprietário caso a gente vai sair da casa. Então esse realmente por lei isso, né? Então assim, a gente tem um tempo, quando ele for vender a casa, ele vai nos dar esses 60 dias, mas eu não quero que isso aconteça no final do ano que vem, a gente tem que fazer a mudança no inverno novamente. Então, vamos mudar?
não sabemos quando ainda, não sei como é que vai ficar, pode ser que ele resolva, né, vender a casa agora, em fevereiro, março, e venda, e a gente tem que sair. Enfim, gente, não sei como é que vai ficar, né? Conto pra vocês assim conforme as coisas forem acontecendo, fazendo um update pra vocês aqui, né, desse rolê da mudança. E se você já passou por qualquer coisa semelhante, né, a isso aqui no Canadá, ou tem qualquer dúvida sobre as leis de locação de imóveis, também deixa aqui nos comentários pra gente continuar conversando. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Quem ainda não me segue lá no Instagram, eu tô sempre compartilhando também várias dicas lá do dia a dia, da minha rotina, também por lá. Lá no Instagram é Daniela Suriene DS. E aqui no YouTube, né, Canadá Sem Enrolação. Então se inscreve no canal. Não esquece também de notificar aqui, de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo aqui toda a semana. Então, espero vocês na próxima.